Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais um devocional, Coração de Deus para o seu coração. E a palavra que nós vamos estar refletindo junto está em Lucas, capítulo 10, versículo 41-42, que diz assim: Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a ideia aqui dessa palavra é que nós precisamos entender que o perigo que nós estamos correndo nestes últimos dias é de fazer muito, de produzirmos muito e de estar aos pés daquele que verdadeiramente tem todo o sentido, a motivação de nós estarmos aqui. E ele simplesmente não está preocupado, com o tanto que você reproduz. Eu quero até mesmo, antes de entrar nessa palavra, testemunhar que houve um tempo na minha vida que eu era aquela pessoa assim, que eu sempre estava ali, no ativismo religioso, de segunda a segunda, Então assim, tinha meus meninos pequenos e naquela correria, naquela demanda, até que um dia uma moça chegou para mim e ela abriu meu entendimento, porque a gente tem uma ideia, quando a gente está fazendo muito, a gente está se esforçando muito, a gente está agradando o coração de Deus. Mas também a gente não adianta cuidar de todo mundo e deixarmos de cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família, porque a nossa casa, é o nosso maior ministério que nós temos que zelar. E por muito tempo minha mãe, minha irmã falou muito isso comigo, que eu estava abraçando muitas coisas. E eu entendi que tem coisas que Deus ele não estava exigindo de mim. Simplesmente era um ato meu, uma procura minha, era algo que eu queria fazer. E às vezes a gente tem uma mania de espiritualizar tudo, de achar que Deus ele exige muito da gente. E às vezes tem muitas coisas que começam a escapar pelos nossos dedos e no final a gente simplesmente acaba frustrado porque a gente deu lugares para as pessoas que nós não deveríamos estar. Então, quando a gente deixa de estar com o Senhor, de se alimentar da fonte, da palavra, então a gente começa a se perder de quem nós somos. Porque o Senhor ele quer nos ensinar com essa palavra quão grande a importância do relacionamento com Ele. Porque até mesmo nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não temos. Então, antes mesmo de oferecer algo, o nosso serviço para o outro, a gente acaba tendo que estar aos pés do Senhor. Então, assim, na minha mente, na época, a ideia, que se eu fizesse, se eu agradasse, o ministério X, o ministério Y, eu estava ali, agradando ao Senhor. Aí quando eu comecei a impor limites, quando eu comecei ali, dizer alguns nãos, quando eu comecei ali não dar conta da demanda, eu vi que os olhares das pessoas logo se mudou, que as pessoas assim já não era mais a mesma. E as pessoas são assim, elas simplesmente te substituem, simplesmente se você um dia adoecer, não puder mais estar produzindo na expectativa que ela criou a seu respeito, simplesmente as coisas vão continuar. Então, o que eu quero dar um alerta para cada um neste momento é para você não perder a sua alma e para você estar à vontade para dizer não quando é necessário, não quero, não posso, não vou. Porque às vezes a gente quer sempre dar resposta imediata, a gente sempre quer fazer tudo, abraçar o mundo inteiro.
E Jesus, ele não pediu nada disso para nós. E eu lembro que uma certa feita, eu não podia ver um ministério que precisava ali, né, de uma ajuda, como eu era uma pessoa assim que eu toco, que às vezes assim eu tenho uma boa palavra para estar falando, então eu acabava me movida pela necessidade daquele lugar e queria oferecer o meu serviço. Mas eu entendi também que às vezes tem muitos lugares que ele já tem uma estrutura, ele já tem um sistema, que às vezes ali, aquele sistema, eles têm uma mentalidade limitada daquilo que Deus pode fazer. E até então, Deus ele foi me advertiu que ele não estava me pedindo mais, ele precisava simplesmente que eu estivesse ali aos pés dele. Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesse devocional. Então em Lucas 10, 41, 42, a gente vê aqui que Jesus ele não repreende Marta por servir, ele chama a atenção para o estado do coração dela, porque ela estava ansiosa, ela estava preocupada com muitas coisas, né? E o devocional que nós vamos estar falando é sobre isso, a boa parte. Quando fazer não nos faz perder de quem nós somos. É isso que Jesus valoriza. Então assim, Jesus, ele não hora nenhuma ele repreende Marta por servir. Ele repreende ela, né, pela motivação errada do coração dela, pela ansiedade, pela inquietação, pelo fato de às vezes ela estar tão envolvida com tantas tarefas, né, que deixou de desfrutar da presença dele. E é isso que nos representa, porque muitas das vezes nós estamos assim. E é um perigo muito sutil, porque às vezes a gente pode estar tão ocupado fazendo para Deus, né? E a gente perdendo ali, né, a nossa família, né? Às vezes a gente está ali fazendo, né, para as pessoas da igreja ali e deixamos de estar com Deus, né? Ou até mesmo conosco mesmo. Porque quantas das vezes a gente quer fazer para um, para outro, né? Mostrar ali uma performance, mas assim, não é o que Jesus quer de nós. Porque é isso que nós somos ensinados. E nós vivemos nessa cultura que a gente valoriza quem produz, quem resolve, quem coordena bem, quem às vezes ali sempre está disponível, né? Mas Jesus ele vai nos lembrando, né, que a nossa identidade ela não está naquilo que a gente faz, ou ela está verdadeiramente naquilo que nós somos na presença dele. Então, Jesus ele escolheu, né, parar ali para Maria, porque Maria estava disposta a ouvir. E é isso que nós precisamos entender. Que Maria escolheu ouvir, ela escolheu permanecer, enquanto Marta ali ela estava preocupada em oferecer, né, uma mesa para Jesus, mas não era o que Jesus queria, né? Maria entendeu que antes da mesa, antes do banquete, né, vem ali, né, a intimidade, vem ali a palavra que sai da boca do Senhor para as nossas vidas. E é aquilo que nós precisamos dar um valor, porque às vezes a gente quer fazer, né, uma performance perante todos, mas Deus ele quer ali, ó, além dos bastidores, no oculto, no secreto. Então, construa no secreto com Deus, porque assim, muitas das vezes a gente acredita que se nós pararmos, né, tudo vai desmoronar, que às vezes a gente é insubstituível, né? A gente às vezes quer ser a Mulher Maravilha, o homem Superman para as coisas, mas a obra continua, irmãos. Se você morrer amanhã, é o seu enterro e no outro dia a obra continua, né? E as funções, as pessoas assumem as suas funções nessa terra, né? A vida, ela começa a seguir o seu curso e ninguém vai parar de viver, né? Por sua causa, não. E é por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, porque às vezes a gente é tão preocupado em fazer demais, permanecermos, e às vezes a gente permanece de menos na presença do Senhor, perdemos a sensibilidade espiritual,
E a alma às vezes ela começa a sofrer, né, esse cansaço, né, o coração fica pesado, e aquilo que às vezes era para a gente desfrutar, né, com alegria, termos um privilégio ali, né, de estarmos fazendo algo bom, produtivo, se transforma numa obrigação. E na verdade Deus ele quer trazer alegria para o nosso coração, porque quando ali, né, surge a fadiga, a exaustão, né, a gente não tem prazer naquilo que a gente faz, a gente não encontra propósito, então fica tudo sem forma, fica tudo vazio, fica tudo no automático, porque nós na verdade desconectamos da fonte que é o Senhor, e Ele não quer isso de nós. Então antes de nós produzirmos para Deus, né, Ele chama a gente para permanecer no secreto, porque antes mesmo da gente entregar para os outros, Deus quer restaurar a nossa própria alma. E essa é a boa parte, porque a boa parte não é a ausência de serviço, mas é servir sem perder a presença, é trabalhar sem perder a identidade, é cuidar dos outros sem abandonar a própria alma. E nós precisamos trazer essas aplicações para o nosso dia a dia, porque nem toda ocupação é propósito. Algumas pessoas, pelo menos, às vezes está ali, distraindo do essencial. E às vezes quem vive apenas para correr risco, né, ela começa a se esquecer de quem ela é. Mas quando nós entramos na presença de Deus, né, e a gente começa a ver que a gente não é recompensado pelo serviço, né, e simplesmente o ponto de partida que Jesus ele nos ensina, né, é o servir. É o servir. Foi o maior exemplo de servo é o Senhor. O Senhor nos ensinou isso, porque o ativismo, né, religioso, ele pode esconder um coração cansado, uma alma que não descansa em Deus, ela não entra em paz, ela não tem satisfação, ela não tem prazer, e você não é insubstituível, né? Para Deus você é filho, para Deus ali, né, Ele às vezes precisa de você para você, né, ser um instrumento para realizar algumas funções exercidas que Ele confiou a você acerca do reino, da palavra, mas desde que isso custe a sua saúde mental, sua saúde espiritual, então nós precisamos correr para esse lugar secreto. Eu quero te perguntar, o que é que alimenta a sua alma hoje? Qual, né, a qualidade de vida que você está tendo hoje para você oferecer para as pessoas amanhã, né? E talvez hoje, né, Jesus está só dizendo para você, muito menos, como ele falou para Marta, eu quero menos de você, eu quero que você simplesmente esteja, né? Você está preocupado com muitas coisas, né? Então Ele nos chama para esse lugar, né, de conhecermos a boa parte, né, de lembrar que a nossa identidade ela nasce da presença e não da produtividade. O mundo está caótico, ele nos ensina a reproduzir, você tem que reproduzir, mas quem aprende a permanecer nunca se perde de si mesmo e nem do propósito pelo qual foi chamado. E é o que o Senhor deseja, né, na sua vida, na minha vida. Então o problema não é tanto fazer, né, mas as pessoas na verdade elas estão deixando de ser, né? Então se nós vivemos em um tempo onde existe uma pressão constante por todo lado, né? As pessoas querem mostrar resultado, mais produtividade, elas querem produzir mais, elas querem entregar mais, mas a sociedade, né, nos convenceu disso, que o nosso valor está naquilo que nós fazemos, mas elas continuam servindo, elas continuam trabalhando, elas continuam ali fazendo, mas não tem qualidade, né? Não tem qualidade porque a rotina já tomou o lugar da essência, né? E a produtividade já substituiu a presença. E não é o que o Senhor Ele quer, né? Exatamente é o que Ele nos confronta, né? Então, que nesse dia de hoje, né, que nós possamos ser pessoas que venhamos ensinar uns aos outros o valor do relacionamento. Ele nos chama para estar, Ele nos chama para estar no secreto, né? E quando o fazer substitui o relacionamento, tudo vira obrigação, rotina e se torna um grande peso. E eu creio que não é o que o Senhor quer de nós. Então, que neste momento nós possamos entrar nesse descanso e nós venhamos buscar não um lugar
onde nós venhamos reconhecer, ser reconhecido por homens, mas que nós venhamos diminuir para que a presença dele cresça em nós. Amém? Deus abençoe a todos.